de nacionalidade galileia, o primeiro pontífice dos cristãos, isso sim é o primado de Pedro, tendo inicialmente fundado a igreja de Antioquia, se dirige a Roma, onde pregando o evangelho continua há 25 anos, bispo da mesma cidade. Aí nós vemos que ele foi bispo de Roma. E aí nós temos Eusébio de novo, em 317, daquele primeiro trecho que alguns protestantes utilizam para afirmar que Pedro nunca foi bispo de Roma. No mesmo texto está o seguinte: quanto a Lino, cuja presença junto dele do apóstolo Paulo em Roma foi registrada na segunda carta a Timóteo, depois de Pedro foi o primeiro a obter ali o episcopado, conforme mencionamos mais acima. Lino sim foi um dos primeiros bispos de Roma, mas não foi o primeiro. Antes de Lino nós tivemos Pedro. Tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos Pedro e Paulo nos formaram na doutrina do evangelho. A seguir, indo para a Itália, eles nos transmitiram os mesmos ensinamentos e por fim sofreram martírio simultaneamente. Gaio, presbítero romano, em 199 d.C. Nós aqui em Roma temos algo melhor do que o túmulo de Filipe. Possuímos os troféus dos apóstolos fundadores desta igreja local. Ide à Via Ostiense e lá encontrareis o troféu de Paulo. Ide ao Vaticano e lá vereis o troféu de Pedro. Como nós sabemos, nós temos aí os vídeos. Peço que vocês vejam os vídeos que eu vou deixar na descrição. Pedro foi sepultado na colina do Vaticano, que mais tarde foi o terreno utilizado para erguer a Basílica de São Pedro, o próprio Vaticano, que é sede da Igreja Católica. Irineu, que viveu entre 130 e 212 d.C., bispo de Leão, referiu: para a maior e mais antiga, a mais famosa igreja, fundada pelos dois mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. E ainda, os bem-aventurados apóstolos, portanto, fundando e instituindo a igreja, entregaram a Lino cargo de administrá-la como bispo. A este sucedeu Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, Clemente recebeu o episcopado. Aquela sequência que nós mostramos. Mateus, achando-se entre os hebreus, escreveu o evangelho na língua deles, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. A todos que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos 1, versículo 7. E Tertuliano fala da morte e atividade de Pedro em Roma. A igreja também dos romanos pública, isto é, demonstra por instrumentos públicos e provas que Clemente foi ordenado por Pedro. Feliz igreja na qual os apóstolos verteram seu sangue por sua doutrina integral. E falando da igreja romana, onde a paixão de Pedro se fez como a paixão do Senhor. Nós sabemos, inclusive naqueles vídeos que eu estou indicando para todos, que Pedro foi enterrado na colina do Vaticano, mas morreu ali de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado como nosso Senhor. Nero foi o primeiro a banhar no sangue o berço da fé. Pedro, então, segundo a promessa de Cristo, foi por outrem cingido quando o suspenderam na cruz. Epifânio, bispo de Constância. A sucessão de bispos em Roma é nesta ordem: Pedro e Paulo, Lino, Cleto, Clemente e etc. Doroteu de Tiro. Lino foi bispo de Roma após o seu primeiro guia, Pedro. Optato de Milevo. Você não pode negar que sabe que na cidade de Roma a cadeira episcopal foi primeiro investida por Pedro, na qual Pedro, cabeça dos apóstolos, a ocupou. Isso está escrito no livro Contra a Heresia Donatista, página 66. Cipriano, bispo de Cartago, norte da África, martirizado em 258 d.C., diz o seguinte: com o bispo falso, apontado eleito por hereges, eles se atrevem a navegar e levar cartas de cismáticos e blasfemos para a cátedra de Pedro e a igreja principal, em que a unidade sacerdotal tem a sua fonte. Eles nem pensaram que estes são romanos, cuja fé foi elogiada na pregação pelo apóstolo, e entre os quais não é possível a perfídia ter entrada. Santo Agostinho, a Pedro sucedeu Lino.